acharam 1 Reis, capítulo 17, versos de número 1 a 7. Acompanhe a palavra, assim diz as Escrituras. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-te e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que o Senhor nos traz ensinamentos através dela, o Senhor nos direciona através da Sua palavra. Nesse momento, ó Pai, que ela foi aberta, foi exposta, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento, que o Espírito do Senhor venha trazer o entendimento da Sua palavra para o Teu povo, assim como também para mim, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, e entregamos a Ti esse momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Elias é considerado um dos maiores vultos do Antigo Testamento, junto com outros profetas, né? O nosso texto começa registrando uma profecia contra Acabe. Acabe, rei de Israel, na qual ele diz que não haverá chuva em Israel por vários anos, né? Tendo feito essa profecia, o Senhor ordenou a Elias que se retirasse junto ao ribeiro de Querite, que ficava perto do rio Jordão, perto do Jordão. Note, irmãos, que primeiro a ordem que Deus deu para Elias foi dele se retirar. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te. Só depois Deus revela para ele o que irá acontecer naquele lugar. Acontecerá que ele beberás da torrente, e ordenarei corvos para te sustentar. Veja bem, se Elias não tivesse obedecido ao Senhor nessa ordem que para ele poderia parecer até uma loucura de Deus, sendo que 7.000 homens não se dobraram a Baal. Então existiam em Israel 7.000 homens que serviam ao Senhor. Qualquer um desses servos seria privilégio para eles estar levando o alimento para Elias. Mas Elias não questionou essa ordem de Deus. Elias simplesmente obedeceu e foi. Ele se retirou e foi para perto do Jordão. Poderia sim ter questionado, poderia sim ter colocado no seu coração a desobediência, mas não foi isso que ele fez. Primeiro ele obedeceu ao Senhor, ele foi até esse local. E muitas das promessas de Deus são condicionais, isto é, as promessas de Deus muitas vezes faz com que nós deixemos de receber essas bênçãos, porque nós não cumprimos aquilo que Deus nos determina, né? Se Elias não tivesse se retirado conforme Deus ordenou, ele não teria passado por uma experiência sobrenatural na vida dele. Se os homens de Baal, se os profetas que foram, que ficaram, esses 7.000 homens que ficaram em Israel e que serviam ao Senhor, levassem a comida até Elias, não haveria nada de sobrenatural nisso. Mas o sobrenatural de Deus se faz quando corvos alimentam a esse servo do Senhor. O Senhor muda a natureza dessas aves, muda a natureza dos animais, quando esses corvos não comem a carne que ela mesma está levando. Veja o sobrenatural de Deus agindo aí, agindo sobre a fé e a obediência de Elias. Vocês conseguem imaginar corvo, uma ave carnívora, voando com um pedaço de carne no seu bico para levar até esse homem, e essa ave que é a natureza dela, ela não come? É Deus mudando a natureza. E Elias
teve essa experiência sobrenatural com Deus, onde ele foi alimentado por corvos, né, comendo a carne e tomando a água do ribeiro. Elias também poderia ter colocado no seu coração, porque se ele mesmo levou a palavra do Senhor profetizando que não choveria sobre a terra, logicamente Elias sabia que o ribeiro uma hora secaria. Mesmo assim, pela fé, Elias se deslocou até esse lugar e teve essa experiência sobrenatural com Deus. Experiência essa que nós também devemos ter, que nós podemos ter, desde que nós tenhamos como exemplo esse homem de Deus, esse servo do Senhor, um dos mais importantes vultos, como eu falei, do Antigo Testamento. Mas para nós termos essa experiência, não basta, meus irmãos, que simplesmente a gente venha à igreja, que simplesmente a gente ouça a palavra de Deus, simplesmente a gente sente, encham os bancos das igrejas e simplesmente ouvir. É necessário que se coloque em prática as palavras que são ouvidas, os ensinamentos que Deus nos traz. É necessário que nós estejamos com a vida conforme o exemplo do profeta, que nós obedeçamos prontamente a essa voz, a essa ordem de Deus. Elias demonstrou uma submissão consciente à vontade de Deus, quando ele obedeceu prontamente à ordem de Deus, sem pestanejar, sem questionar, sem se colocar diante de Deus por um momento sequer de dúvida do que Deus tinha para ele. Muitas vezes nós nos baseamos na nossa vida colocando se o que Deus está colocando para nós, se a ordem que Deus está colocando, haverá progressão ou haverá regresso. Esse é o primeiro pensamento que nós, como seres humanos, temos, né? Nós recebemos a orientação do Senhor constantemente, nós ouvimos a voz do Senhor constantemente, mas o que acontece é que nós pensamos com os nossos pensamentos e vemos com os nossos olhos humanos e pensamos, mas isso aí não vai trazer progresso à minha vida. Muito pelo contrário, isso vai trazer só regresso à minha vida. Só que nós devemos entender que o conceito de Deus muitas vezes não bate com o nosso conceito. Os pensamentos do Senhor são pensamentos muito mais altos do que os nossos pensamentos. A vontade de Deus para a nossa vida é uma vontade de que nós caminhemos de encontro a Cristo com uma vida de santificação. Então muitas vezes aquilo que parece ser uma regressão na nossa vida, na sua vida, não é. Se ela vem de Deus, você pode ter certeza que o que Deus quer para você é uma vida de paz com os irmãos, é uma vida de paz na terra, não que não haverá conflitos, não que não haverá guerras, mas Deus trará a paz para você. Eu gosto sempre de lembrar do seu Elmiro, né? O senhor Elmiro, que várias vezes que eu chegava a perguntar para ele, perguntava para ouvir a resposta dele mesmo, que eu gostava muito da resposta dele. Ele falava assim, eu perguntava, e aí, senhor Elmiro, está tudo bem com o senhor? Ele falava assim, dinheiro não tem, minha saúde não está boa, mas eu estou em paz. E é essa paz que Deus quer para os seus filhos. Mesmo diante das guerras, das tribulações da vida, essa é a paz que Deus tem para mim, essa é a paz que Deus tem para você. Mas para isso, nós temos que nos colocar diante de Deus em obediência ao Senhor. Em obediência, não em questionamentos, não com uma visão limitada que nem nós seres humanos temos, de achar que aquilo não vai progredir e vai só regredir a nossa vida. Assim como Elias teve uma experiência dessa, sobrenatural, que nós possamos também ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Não que isso seja o mais importante, não, isso não é o mais importante, mas que nós tenhamos essa experiência. Cada um pode ter a sua experiência sobrenatural, mas a experiência maior que você pode ter, além da sobrenatural, é ver a Cristo, é seguir a Cristo, é ouvir os mandamentos de Cristo, é saber que Cristo veio, que Cristo padeceu, morreu, ressuscitou, e através dele você tem a comunhão com o Senhor, independente de como você está vivendo hoje. Se coloque para Deus em obediência.
e o Deus que pode tudo, Ele fará tudo. Amém? Que possamos seguir dessa forma.